Imagine o seguinte: tudo o que a ciência descreve sobre o cérebro são impulsos elétricos, sinapses, neurotransmissores. Mas nenhuma equação explica o vermelho que você vê, a dor que você sente, o sabor do café, o som da sua música favorita. Essas experiências têm um nome na filosofia da mente: qualia. E aqui começa o problema. Como é que descargas elétricas produzem experiência subjetiva? Como é que a matéria gera mente? Este é o chamado Hard Problem of Consciousness, formulado por David Chalmers. Hoje vamos explorar o que são qualia, porque a explicação materialista enfrenta dificuldades. Para muitos neurocientistas, a consciência é como a liquidez da água. Nenhuma molécula de H2O é líquida sozinha, mas a liquidez emerge quando elas se juntam. Será que a mente é apenas uma propriedade emergente da complexidade? E se a realidade pode ser, no fundo, matemática? Qualia são as qualidades subjetivas da experiência. Não são dados físicos, não são medições, não são equações. São o como é da experiência. Thomas Nagel formulou isso de forma clássica. What is it like to be a bat? Como é ser um morcego? Você pode estudar toda a neurobiologia de um morcego, mas nunca saberá como é sentir o mundo através da ecolocalização. O problema não é a informação. O problema é experiência. A ciência descreve comprimentos de onda, mas não explica o vermelho. Vibrações do ar, mas não explica o som. Estímulos químicos, mas não explica o sabor. E existe um salto entre descrição física e vivência subjetiva. E esse salto é um mistério. A visão dominante hoje é o materialismo físico. Tudo o que existe é físico. A mente é produto do cérebro. Claro, muitos cientistas ainda defendem que a consciência é apenas um processo computacional complexo e que o hard problem um dia será dissolvido. Mas até hoje, nenhuma explicação puramente funcional conseguiu dar conta do como é subjetivo. Mas aqui surge uma dificuldade lógica. Processos físicos são objetivos, públicos e mensuráveis. Qualia são privados, internos e não mensuráveis. Como algo totalmente público gera algo essencialmente privado. Mesmo na física moderna, após a mecânica quântica, a ideia de matéria sólida tornou-se problemática. Átomos são quase totalmente espaço vazio. Partículas são descritas por funções matemáticas. Alguns físicos, como Max Planck, chegaram a afirmar: eu considero a consciência como fundamental. A matéria é derivada da consciência. Isso não é misticismo, é uma constatação sobre os limites da ontologia materialista. Se a matéria não é fundamental, o que é? Existe uma hipótese fascinante proposta por Max Tegmark. O universo não é descrito pela matemática, e ele é matemática. Essa é a Mathematical Universe Hypothesis. Para Tegmark, não existe diferença entre um triângulo perfeito na sua mente e a estrutura de um elétron. Ambos são apenas geometria lógica. Se isso for verdade, partículas são estruturas matemáticas, leis físicas são relações lógicas, realidade é uma estrutura abstrata. Mas isso levanta uma questão profunda. Se tudo é matemática, onde entram os qualia? Tegmark diria que nós somos subestruturas matemáticas que se percebem de dentro. O vermelho que você vê seria o olhar de dentro dessa estrutura matemática específica. Equações não sentem. Números não experimentam dor. Ou será que estamos a entender mal o que é matemática? Podemos pensar em dois aspectos da realidade: forma, estrutura, relações, leis, matemática, conteúdo, experiência, sensação, vivência, qualia.
A física descreve forma. A mente vive conteúdo. Talvez não sejam substâncias diferentes, mas dois aspectos da mesma realidade. Essa ideia aproxima-se de teorias de duplo aspecto, ecoando tradições que vão de Spinoza a interpretações contemporâneas da mente. A pergunta deixa de ser como a matéria gera mente e passa a ser como a estrutura gera experiência, ou mais radicalmente, a experiência é um aspecto interno da estrutura? Imagine que substituímos lentamente cada átomo do seu corpo por outro idêntico. Você continuaria sendo você? A biologia diz que isso já acontece. Grande parte das nossas células são substituídas ao longo dos anos. E, no entanto, sua identidade subjetiva persiste. Isso sugere que o eu não é um conjunto específico de átomos, mas um padrão organizacional, uma estrutura. Mas padrões são entidades matemáticas. Então, o eu é uma estrutura matemática que experimenta? Na física contemporânea, cada vez mais se fala em informação como base da realidade. Buracos negros parecem armazenar informação. O entrelaçamento quântico sugere primazia relacional. Se a realidade for informação estruturada, e se a informação for essencialmente relacional, então talvez a experiência seja o lado interno da informação. Algumas correntes chamam isso de panpsiquismo ou proto-consciencialismo. Não significa que elétrons pensem, mas que a experiência pode estar enraizada na própria estrutura do real. A física descreve o que as coisas fazem, suas relações, mas não o que as coisas são em si mesmas. Talvez a consciência seja o recheio da matéria. Talvez o erro esteja na divisão rígida entre física e consciência, objetivo e subjetivo, matemática e experiência. Talvez a realidade tenha dois lados inseparáveis: exterior, estrutura, interior, experiência. Se assim for, o universo não é uma máquina morta, é uma estrutura experiencial. E nós não somos acidentes químicos. Somos pontos de interioridade dentro de uma estrutura matemática infinita. Não sabemos ainda qual é a resposta final. Mas sabemos isto: o problema da consciência permanece aberto. O materialismo puro não resolveu o enigma. E a matemática parece estar mais próxima do real do que imaginávamos. É possível que o universo não seja feito de matéria. E se for feito de razão? E talvez a matemática não seja algo que inventamos para descrever o mundo. Talvez seja a linguagem em que o mundo se sente vivo.